dependência na velhice. Como lidar com esse assunto da melhor maneira? E nós vamos falar sobre isso online com a médica especialista em geriatria, doutora Vanessa Sarmento. É o quadro Saúde do Idoso que vai começar logo após a vinheta. E a doutora Vanessa já está pronta para começar a conversar aqui conosco. Primeiro, muito bom dia, seja bem-vinda ao Saúde e Bem-Estar, doutora. Bom dia, Lara. Bom dia, gente. Estou muito feliz em poder estar aqui, né, para falar um pouco sobre o envelhecimento, sobre a dependência na velhice. Verdade. Doutora Vanessa, tema super necessário, né, porque às vezes a gente liga muito essa questão do idoso. Ah, será que todo idoso vai ser dependente? Né, primeiro, o que caracteriza realmente, né, essa dependência? Né? Quais são os fatores? Tem a dependência física, a dependência emocional, enfim, quais são os principais pontos que devem ser levados em consideração pela família, principalmente? Isso, assim, primeiro a gente precisa conceituar o que seria dependência, certo. Né? A dependência é a perda da capacidade que o idoso tem de realizar alguma coisa, né? Então, assim, nem todo idoso vai ser dependente. Na verdade, é um tabu que a gente precisa quebrar, que envelhecer é depender. Não é depender, entendeu? E existe sim a dependência. Quando o idoso se torna dependente, existe a dependência física ou até mesmo a dependência emocional mesmo. Certo. Quais seriam os primeiros, na verdade, sinais de que aquele idoso está perdendo a sua autonomia, né? Está realmente se tornando dependente? Então, quando você começa a observar aquele seu familiar apresentando quedas frequentes, certo? Ou então tornando-se mais depressivo, mais quieto, tá? Ou então até mais irritado, você tem que observar que algo está diferente, né? Começa a esquecer coisas que antes ele fazia com facilidade e não consegue mais realizar. Então, você precisa acender o alerta e buscar alguma ajuda especializada. Entendi. Doutora Vanessa, algumas doenças como Alzheimer, Parkinson, acabam sempre em algum período, né, levando esse idoso à dependência. Ele vai levar, né, algumas doenças vão sim acabar levando em algum estágio, né, da doença esse idoso à dependência? Sim, sim. Na verdade, o Alzheimer, né, é a demência mais conhecida, mas existem outros tipos de demência. Tanto o Alzheimer quanto o Parkinson, a longo prazo, eles podem sim ocasionar a dependência que todos temem, né? A longo prazo, o Alzheimer num grau avançado, o idoso pode sim ficar acamado, entendeu? E aí a gente precisa evitar que isso aconteça, né? E aí eu já entro então no próximo questionamento, que é em relação à falta de atividade física. Aquele idoso que é um idoso mais sedentário, que faz sim as suas coisas, atividades em casa, rotineiramente, mas não tem uma atividade física. Ele acaba podendo ser um forte candidato a se tornar dependente dos outros aí num futuro. Sem dúvidas, né? No consultório, nas visitas domiciliares, na enfermaria, o que é que a gente consulta muito? O que é que eu consulto muito? É justamente aquele idoso que nunca realizou atividade física na vida e começa a se tornar dependente. Então, assim, para evitar que isso aconteça, a gente precisa o quê? Os estudos comprovam que a atividade física é uma das poucas coisas que vai evitar por completo a dependência. Certo? Atividade física, aí a gente associa com outras coisas, uma alimentação saudável, né? Uma socialização, que são fatores que irão a longo prazo evitar uma demência ou então até mesmo uma dependência mesmo. Porque ninguém quer ouvir isso em consultório, todo mundo quer uma cápsula mágica para não ficar dependente. Mas o envelhecimento é uma dádiva, né? Todos vamos envelhecer, mas a gente precisa envelhecer com saúde. E para envelhecer com saúde, nós temos uma alimentação saudável, uma atividade física regular. Eu sempre digo assim, começa pelo que você gosta, entendeu? Porque às vezes o idoso, eu não gosto de musculação, que a melhor atividade física para idoso é a musculação. Mas então vamos começar com alguma coisa que você gosta. Então, assim, eu particularmente tento personalizar, né, para os idosos algo, né, para ao menos iniciar. Nunca é tarde demais para começar. Com certeza.
É claro que com responsabilidade, com as indicações, até de tipos de exercícios, que às vezes o idoso tem algumas comorbidades que impossibilitam alguns tipos, mas deve sim fazer, né, essas atividades físicas. Em relação àquele idoso, àquela idosa que mora sozinho, né, e às vezes tem um pouco de resistência a aceitar que que já está se tornando dependente e precisa de um cuidador, precisa de alguém ali próximo. Como é que se lida com essa situação, doutora Vanessa? É bem difícil e bem recorrente, né? Principalmente se aquele idoso sempre foi uma pessoa independente. Ativa. Né? Então, assim, ativa. Assim, o envelhecer não é depender. Então, ele pode sim morar sozinho, né? Eu tenho um paciente que tem 85 anos, mora sozinho, mas tem visitas regulares ao médico. Então, aí ele avalia que não tem grau de dependência. E a família sempre fica fazendo visitas, né, com frequência. Mas é importante ter alguém, né? Até a própria socialização é um fator que previne essa dependência. Mas é importante ter alguém, é importante a família estar perto, ao menos com essas visitas frequentes, as idas ao médico é importante, porque a partir daquele momento que ele avalia que, não, ele tem capacidade de morar só, de realizar suas atividades só, tudo bem, mas precisa dessa ajuda, né? Dessa observação. Verdade. E já pegando aqui pelo outro lado, né, quando é um idoso que já necessita de todo esse suporte, é um idoso dependente. Às vezes a própria família que já tem as suas atribuições, às vezes os filhos, né, já têm as suas responsabilidades, e aí fica naquela, como é que eu vou lidar agora com essa situação, né? Já é outro ponto, né, que exige uma redistribuição de tarefas, muitas vezes que não é tão fácil para a família, né? Como lidar com isso também, doutora Vanessa? Sim, eu até digo assim que seria uma temática para outro programa inteiro, Verdade. que seria a sobrecarga do cuidador. Certeza. Porque inicialmente é preciso dividir responsabilidades. Não tem como um familiar cuidar só, porque é extremamente desgastante. E a gente observa com frequência que o cuidador, pode ser ele familiar ou não, acaba adoecendo. É inevitável. Porque é pesada a carga, entendeu? Que um idoso dependente causa. Então, assim, a gente precisa procurar meios, né? Tanto no SUS a gente tem meios, tem assistência social, tem trabalhos com a psicologia que auxiliam essa família, tá? Mas, assim, inevitavelmente dividir responsabilidades. Quem pode, paga um cuidador para, né, auxiliar, né? Muitas vezes alguém até que já sabe, alguém especializado, mas é importante essa divisão das responsabilidades. Tá? E assim, cada vez mais valorizar o que aquele idoso ainda consegue fazer. Né? Não é porque aquele idoso é dependente, não é porque ele não consegue vestir a camisa sozinho, que ele não pode escolher a cor da camisa que vai vestir. Entendeu? Então, muitas vezes a gente precisa valorizar as pequenas capacidades que o idoso ainda tem. E não se fixar nas limitações. Que é tão difícil, né? Às vezes se quer criar uma bolha ali de proteção, muitas vezes com receio até de que o idoso vá se machucar, né? Enfim, vá realmente ter algum prejuízo, mas esse ponto é muito importante e mesmo interessante para que aquele idoso, apesar de dependente, não se sinta incapaz, né, de realizar algumas tarefas, porque isso pode acabar levando para até um quadro, por exemplo, depressivo, por causa disso, doutora Vanessa? E isso, sem dúvidas. Na maioria das vezes, existe casos até de que a família chega para mim e diz, ele está com Alzheimer, né? Está com demência. Mas muitas vezes o fator seria uma depressão, entendeu? E não o Alzheimer em si, né? A causa seria a depressão. Porque muitas vezes o idoso que era totalmente ativo, ele se vê sem conseguir se alimentar sozinho. Mas a gente precisa avaliar o que ele ainda consegue fazer. Eu até digo assim, tem idoso que não consegue abotoar os botões da camisa, os 10 botões, mas se ele consegue 2, então ótimo, vamos estimular isso. Verdade. E percebendo no pouco o que pode ser feito. E existem formas de se retardar essa dependência, doutora Vanessa, seria realmente esses cuidados, né, antes que se chegue a um quadro como esse, cuidados com o dia a dia, cuidados básicos realmente do dia a dia? Existem, né? Assim, eu sempre digo que a gente precisa
plantar a semente do envelhecimento a partir dos 40 anos, né? Desde que nasce, na verdade. Mas, assim, a partir dos 40 anos, a gente já pode, sim, iniciar os cuidados. Tanto, como eu disse anteriormente, né? A socialização, muitos exercícios, assim, que até as pessoas gostam bastante, né? Muitos idosos gostam das palavras cruzadas, que é o básico, né? Tanto de caça-palavras, mas o que os estudos mostram hoje é o quê? Aprender algo novo. Eu tenho 60 anos. Ok, o que é que você pode de novo aprender? Né? Algo novo. Um exercício, pintar, né? Adquirir um hobby novo. Isso a gente, a partir disso, né? A partir do momento que o idoso começa a se adaptar ao novo, ele pode sim, a longo prazo, digamos assim, retardar. É o que todos temem. É o que todos temem, sem dúvidas. Doutora Vanessa, em relação àquele idoso que ele já tem um quadro depressivo, já tem realmente a depressão instalada, ele acaba tendo um fator de risco, vamos dizer assim, que contribui, né, para a dependência funcional com relação aos seus familiares, por exemplo, por causa da depressão, ele não consegue mais fazer as coisas sozinhos por causa da doença, da depressão. Sim, é bem comum, na verdade, né? O idoso depressivo, ele não quer nem se alimentar, muitas vezes não quer sair do quarto, e aí começa a ficar limitante, né? Assim, aí a família vem e diz, tá na hora de tomar a medicação. Então, assim, várias doenças podem acarretar isso, e a depressão é uma das principais que a gente observa. Tem que ter todo um traquejo aí por parte da família, das pessoas que estão convivendo com esse idoso, seja o idoso que mora com alguém, né, com a família, seja o idoso que mora só, também não abandonar aquele idoso, porque ele consegue se virar sozinho, né, como você falou, né, ter sempre essa companhia, estar sempre ali por perto, né, claro, protegendo se o idoso mora sozinho, né, para torná-lo cada vez mais dependente, no maior espaço de tempo possível, também adotar essa casa com medidas de segurança, inclusive para facilitar essa independência, essa autonomia deles, né, doutora Vanessa? Também não é só largar ele lá e deixar. Sim, não, a gente orienta uma adaptação até na residência daquele idoso para ser mais fácil, né? Evitar escadas, batentes na casa, tapetes, porque o mais frequente seria o quê? Quedas, né? O que pode levar à incapacidade. É uma queda. A queda é o que a gente observa mais hoje em dia, que o idoso cai, quebra algum osso, pronto, ficou incapaz. Muitos eram ativos e aí a queda torna-o incapaz. Verdade. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma adaptação na residência, onde aquele idoso vai morar, tem que adaptar. E até ver uma forma de chamar por socorro, né? Já adotar estratégias aí de uma necessidade, já prevenir, né? Porque tá sozinho, às vezes cai, né? Enfim, tem alguma situação que precisa de alguém, então ensinar aí a melhor forma para também até isso, nessa questão da segurança, sobretudo é muito importante, né? Mas, e finalizar reforçando algo que você falou no começo, que envelhecer não significa sempre se tornar dependente dos outros, né? Tudo vai depender dessa sementinha que você falou que se vai plantando aí ao longo da vida. Isso, assim, a mensagem que eu quero deixar, né? Que envelhecer não é depender, não tenham medo do envelhecimento. Aqueles que tiverem sorte vão envelhecer, na verdade, né? E buscar hoje plantar essa semente, né, valorizando as capacidades que a gente tem, né, não focando nas limitações, para envelhecer com essa independência. É verdade. Às vezes as pessoas dizem, porque quando vai ficando mais velho, quando vai envelhecendo, vai tendo 1001 doença. É como você diz, não é focar nas doenças, já nas limitações, mas sim no que se consegue fazer. E doença todo mundo tem, em qualquer idade. O negócio é tratar, né, ter o acompanhamento certo, para também se ver livre desses maus que podem acontecer. Muitíssimo obrigada, doutora Vanessa. Obrigada. E é isso, espero que tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, podem falar comigo nas redes sociais, que eu irei responder com o maior prazer. Tá, joia. Até a próxima, então, se Deus quiser. Até. Vou pro intervalo, mas olha, não sai daí não mude de canal. Aguarda um pouquinho que eu volto já mais com mais saúde e bem-estar.